junto com os irmãos. Queridos, na semana passada, o pastor Jason falava a respeito de valores. Quem estava aqui? Ele falava a respeito de valores e que a igreja precisa ter bem definido quais são os seus valores. E eu me lembro muito bem que ele disse assim, que conforme o valor que uma igreja tem, se algo de fato é importante para uma igreja, tempo, recursos, eventos, tudo aquilo que acontece para o quê? Para fortalecer os valores que a igreja tem. Não foi isso? Você se lembra disso? E então, hoje a gente vai trabalhar alguns valores que nós encontramos dentro das Escrituras, que nós prezamos e que devem ser valores prezados também por cada um dos irmãos, nas células, na forma como nós fazemos igreja no dia a dia aqui. Ok? Nós vamos ler muitas referências bíblicas. Quem trouxe Bíblia? Levanta a Bíblia. Pelo amor de Deus, não deixa de trazer Bíblia para o culto. Amém? No máximo, assim, traz no celular, mas não deixa de vir com Bíblia, ok? Porque se a gente, como cristão, parar de vir com Bíblia para o culto, a coisa está muito ruim, ok? Está ruim, assim, demais, está feio. Vamos lá? Vamos caminhar? Então, vamos lá. O que Deus valoriza? Em primeiro lugar, Deus valoriza a sua palavra, ok? E eu gostaria que a Kelly, por favor, lesse o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao 25, ela que vai ler as referências nessa noite, e a gente vai acompanhando a leitura juntamente com ela, e depois fazendo algumas considerações sobre cada valor. Deus valoriza a sua palavra. Um pregador, eu não me lembro se foi Spurgeon ou algum outro pregador, disse assim que nós temos que ler os livros ou visitar os livros e habitar dentro das Escrituras. E isso é uma verdade. Ok? Tiago, capítulo 1, versículos 21 a 25. Eu escutei uma falação aí. O que foi? Não? Está tudo bem? Tiago 1, 21 a 25. Vamos lá? Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Ótimo. Amados, eu acho que todos nós cremos de igual maneira que esse livro aqui contém a palavra de Deus, certo? Errado. Esse livro é a palavra de Deus. Ele não contém a palavra de Deus. Nós cremos que em torno de 40 homens foram inspirados pelo Espírito Santo para escrever esse livro aqui, e esse livro aqui deve ser a nossa regra de fé e de prática. Nós acreditamos que quando nós abrimos esse livro com uma atitude devocional, Deus fala ao nosso coração e nos instrui através das palavras que estão dentro dele. Amém, queridos? Lembra do que Jesus falou? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, nós precisamos ser uma igreja que valoriza a palavra de Deus, que valoriza o ensino da palavra, mas também que valoriza a prática da palavra de Deus. Irmãos, nós devemos buscar conhecimento, mas nós também devemos ter o mesmo empenho também para praticar aquilo que nós estamos conhecendo. Amém, queridos? Olha o texto que a Kelly acabou de ler, fala exatamente a respeito disso. Aquele que ouve a palavra e não pratica, está enganando a si mesmo. Amém? Nós precisamos conhecer a verdade e colocar a verdade em prática. E se nós todos que estamos aqui formos muito sinceros, né, na resposta à seguinte pergunta: quanto do que eu conheço eu pratico? Nós vamos dizer que nós não conseguimos praticar 100% do que nós conhecemos. Mas nós precisamos fazer o quê? Cada vez mais subir o nosso nível de prática daquilo que conhecemos das Escrituras. Porque bem-aventurado não é aquele que ouve, bem-aventurado é aquele que pratica a palavra do Senhor.
Amém? É isso que o texto está dizendo para nós. É aquele que está colocando em prática os ensinamentos das Escrituras. Nós falávamos aqui no domingo, enquanto pregávamos, eu me lembro que de manhã eu falei isso, não me lembro se à noite eu falei, né? Que às vezes não nos falta boa teologia, nos falta integridade teológica. O que eu quis dizer com isso? Falta a gente viver aquilo que nós conhecemos acerca das Escrituras. Amém, queridos? Então Deus valoriza a sua palavra. Logo, a palavra de Deus tem que ser um valor tido em alta conta dentro da igreja, em tudo aquilo que nós fazemos como igreja. Amém? Segundo, Deus valoriza a salvação. Romanos capítulo 10, do versículo 9 ao 15, é o texto que nós vamos ler. Romanos 10, 9 a 15. Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele que não creram? E como crerão de quem nada ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Então, olha só, Deus valoriza a salvação. Os irmãos se lembram, principalmente aqueles que vivem em contexto de liderança na nossa igreja, que na última reunião de liderança que nós tivemos, nós dizemos que nós temos ministérios que são voltados para dentro, mas nós precisamos que os nossos ministérios, ou criar ministérios que sejam voltados para fora. Por quê? Justamente para que a gente cumpra a grande comissão e para que a gente valorize a salvação de pessoas. Então, uma igreja que valoriza a salvação é uma igreja que convida os incrédulos para virem para o culto. Incrédulo é uma palavra que às vezes a gente não entende muito bem, né? Incrédulo é aquele que não tem a fé cristã. Então, aquela pessoa que está lá e que ainda não se converteu a Jesus Cristo, ou não foi convertido a Jesus Cristo, é um incrédulo. Ele não tem a fé salvífica. E nós precisamos convidar as pessoas, evangelizar as pessoas, falar do Evangelho, para que elas estejam vindo à igreja, ouçam a mensagem de salvação, e assim o Senhor possa chamar, amém, os eleitos para a salvação. Amém, queridos? Nós precisamos trabalhar com afinco. Se nós somos uma igreja que valoriza a salvação, os membros da igreja têm momentos de intercessão pelos seus familiares e pelos seus conhecidos que ainda não reconheceram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Eles estão orando há 1 ano, 2 anos, 3 anos, estão orando constantemente para que essas pessoas conheçam a salvação. Nós precisamos valorizar evangelização. Amém, queridos? E quem faz a evangelização? São os diáconos, o pastor da igreja e os líderes de célula? Não. A evangelização quem faz é toda a igreja, porque isso não é obra de alguns poucos homens, é obra de todo o corpo de Cristo. Amém? Alguns, às vezes, são tímidos no testemunho cristão porque dizem assim, eu não sei muito da palavra para compartilhar, então está esperando o quê? Para começar a ler a Bíblia? Não é verdade? Ter mais verdades das Escrituras na sua vida para testemunhar. O fato é que todos os cristãos, mesmo os mais novos, que não conhecem muito as Escrituras, eles podem testemunhar daquilo que Jesus Cristo fez na vida deles. Da experiência de salvação que eles tiveram, de como era a vida antes de Cristo e de como é a vida depois de Cristo. Amém, queridos? E o nosso testemunho cristão de vida fortalece o testemunho que nós prestamos com os nossos lábios. Eu tenho tido boas conversas com pastores, e um desses pastores com quem eu converso, ele disse para mim que durante o tempo de pastorado dele, ele gostaria que a igreja dele tivesse sido mais forte no evangelismo e tivesse ganho mais gente para Jesus, mas não foi isso que ele viveu no dia a dia de vida. E nós precisamos atentar para isso, amém? Uma igreja que está comprometida com a questão da salvação, será que é esse?
da salvação é uma igreja em cujos cultos sempre tem visitantes. Se a igreja está comprometida com o evangelismo, há visitantes nos cultos. Amém, queridos? Então, primeiro valor é o quê? A palavra. O segundo valor é a salvação. Terceiro valor, discipulado. Mateus 28, 18 a 20. Mateus 28, 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Então vamos lá, o Novo Testamento convida para um compromisso radical, para uma entrega incondicional de toda a nossa vida a Cristo. A grande comissão deixa claro que nós precisamos fazer o quê? Frequentadores de igrejas, esse é o nosso alvo. Termos o máximo de frequentadores de igreja congregando na nossa igreja. Esse é o alvo da grande comissão? Não. O alvo da grande comissão é fazer discípulos. Ok, e o que é fazer discípulos? É levar uma pessoa a seguir nas pisadas de Jesus. É levar uma pessoa a ter como alvo de vida ser parecida com Jesus. Crescer no conhecimento e na prática das Escrituras. Guardar as coisas que Jesus mandou. Isso, de fato, é discipulado. Amém? O desejo de um discípulo, irmãos, é ser como seu mestre é. É ser parecido com ele. E isso que nós precisamos buscarmos ser e fazer outras pessoas também desejarem isso, através da nossa prática de igreja, amém? Através da influência do Espírito Santo que opera através da nossa vida. Entendendo, ensinando os crentes que discipulado custa. Discipulado tem um preço. Sempre que Jesus Cristo falava de discipulado, você vai perceber que ele falava sobre tomar a cruz e segui-lo. Discipulado significa dizer não para nós mesmos. E os crentes precisam crescer no entendimento dessa verdade. E aí, então, nós teremos um cristianismo mais profundo. Amém, queridos? Então, vamos lá. Deus valoriza a sua palavra, Deus valoriza a salvação e Deus valoriza o discipulado. Quarto, Deus valoriza a santidade. Vamos lá, então. 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. 1 de Pedro, capítulo 1. É muito interessante, irmãos, a gente abordar o tema santidade, porque você há de convir comigo que à medida que o tempo passa, a impressão que nós temos é que cada vez a diferença entre aquele que professa crer em Jesus Cristo e alguém que não tenha Jesus Cristo, a diferença na vida dos dois é cada vez, parece que a distância menor. Quantos percebem isso? Parece que a coisa está, em muitos casos, está equiparada. A pessoa, ela professa ser crente, ela vai nos cultos na sua igreja pelo menos uma vez por semana, mas ao compararmos a vida daquele que não tem fé com a vida daquele que tem fé, aquele que tem fé parece que tem muito pouca diferença daquele que não a tem. Assiste a mesma programação televisiva, frequenta os mesmos lugares, ouve as mesmas músicas, parece que não há uma busca por santidade. E nós precisamos crescer na nossa busca por santidade. Amém, queridos? Então vamos lá, 1 de Pedro 1, 13 a 16. Está difícil aí? Vamos lá, então. Eu vou... Help, o microfone está com problema ali. Precisa ajudar a irmã. Vamos lá, então. 1 Pedro 1, 13 a 16. Estou todo confortável aqui que ela vai ler? Deixa eu encontrar aqui o texto. Voltou, pastor. Voltou. Voltou? Intriga da oposição. Vamos lá.
Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Amém. Ser um povo santo é ser um povo que reflete quem Deus é. E é interessante uma advertência que tem nesse texto que a Kelly acabou de ler, que é a advertência para nós tomarmos cuidado, para não voltarmos àquelas práticas de vida que tínhamos no Egito. É tomarmos cuidado para não voltarmos a fazer aquelas coisas que fazíamos antes de crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. E nós precisamos, irmãos, crescer em santidade. Nós precisamos, à medida que os anos vão passando, olhar para trás e ver que à medida que o tempo passa, nós estamos nos tornando mais parecidos com Jesus. O fruto do Espírito, que é a beleza de Cristo, é mais evidente na nossa vida, à medida que o tempo passa. Amém? Só que para que isso aconteça, nós precisamos o quê? Manter aquela pegada, me perdoe pela palavra aqui, aquela pegada espiritualmente falando que tínhamos no início da nossa vida cristã. De leitura das Escrituras, de oração, de busca de Deus. Amém, queridos? De frequência aos cultos, de valorizar padrões, esses valores que nós estamos falando aqui. Isso vai fazer com que nós o quê? Cresçamos em santidade. Amém? E a glória da igreja não é ser igual ao mundo. A glória da igreja é ser diferente do mundo. Uma diferença que não é uma diferença religiosa no apontar o mundo nos seus pecados, mas vivendo um estilo de vida diferente que faz as pessoas olharem para nós e ver que de fato nós gozamos uma liberdade genuína. As nossas vestes precisam ser brancas. A noiva que o Cordeiro vem buscar é uma noiva o quê? Virgem, pura, imaculada. Isso fala do quê? Isso fala de santidade. Amados, as coisas do velho homem são tidas na Bíblia como, por exemplo, rugas. Se você ler o texto de Efésios capítulo 5, lá está escrito que Jesus vem buscar uma igreja gloriosa sem mácula e sem ruga. Ruga fala de velhice. Ruga fala das coisas do velho homem. Nós precisamos a cada dia, para usar a linguagem bíblica, nos despojarmos do velho homem e nos revestirmos do novo homem, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Sermos mais parecidos a cada dia. Então, é examinar a minha vida. O que eu tenho feito com os meus olhos? O que eu tenho feito com a minha boca? O que eu tenho feito com a minha mente? Será que há pureza na minha mente? Será que há pureza no meu falar? Será que há pureza no meu olhar? Será que há pureza nas decisões que eu tomo no dia a dia? Porque isso faz com que nós tenhamos mais força, amém? Para vivermos a vida cristã no dia a dia, queridos. Temos mais alegria, mais disposição, à medida que vamos nos santificando. Vamos caminhar? Então vamos lá, repetindo. Deus valoriza a palavra, Deus valoriza a salvação, Deus valoriza o discipulado, Deus valoriza a santidade, Deus valoriza a oração. 1 Tessalonicenses 5,17. Amado, se Deus quiser fazer um negócio, Ele faz e pronto, acabou. Está certo isso? Tá. Só que Deus quis que nós o buscássemos para que os seus valores, a sua vontade e as suas promessas acontecessem no mundo. A gente vê isso dentro das Escrituras o tempo todo. Ok? Vamos lá? 1 Tessalonicenses 5,17. Orem. Desculpa, pode falar. Orem continuamente. Ok, essa é a NVI, né? A NVI diz, orem continuamente. Eu me lembro de dos homens que... há biografias escritas aí que viveram durante a história da igreja. Smith Wigglesworth, um homem que no seu ministério ressuscitou 21 defuntos. E uma vez perguntaram para ele, escuta,
quanto tempo você ora? Aí ele falou, eu nunca oro mais do que 15 minutos. Mas eu não passo mais do que 15 minutos sem orar. Ele orava continuamente, havia ligação com o Senhor o tempo todo. E nós, como igreja, precisamos valorizar os momentos de oração e entender a oração não como um meio que eu utilizo para manipular Deus, porque tem gente que acha que oração é como se fosse um trabalho de feitiçaria, né? Eu vou fazer isso aqui para ganhar aquilo ali. Não, tire esse tipo de visão acerca de oração. A oração não é um instrumento para manipular a Deus. Até porque a oração não muda a Deus, a oração muda a gente. Quem aqui já esteve orando em um momento e de repente você pensou naquilo que você estava orando, você falou, não, deixa isso para lá, ou então entendeu que você era a resposta para aquela oração que você estava fazendo? Quem já viveu experiências desse tipo? Por quê? Porque a oração trabalha o nosso coração. A oração trabalha a nossa vida. Oração é estar diante do Senhor, e à medida que eu contemplo o Senhor na oração, eu vou sendo transformado naquela imagem que eu estou vendo. A oração purifica as motivações do meu coração. E nós precisamos começar a orar grandes orações, principalmente aquelas orações que são feitas, porque promessas são nos feitas dentro das Escrituras. Orarmos por um derramar do Espírito Santo. Buscarmos ao Senhor por grandes coisas, pela manifestação de dons espirituais. Orarmos ao Senhor para que a nossa reunião de célula viva um momento que seja um momento de fato onde as pessoas atestam que há manifestações sobrenaturais ali. Clamarmos ao Senhor por essas coisas. Pedirmos a Deus. Amém, queridos? Porque a verdade é que às vezes nós não oramos porque nós não estamos persuadidos de que Deus quer fazer conosco aquilo que às vezes vem à nossa mente para pedirmos para Ele. E nós precisamos buscar ao Senhor. Amém? A igreja crescerá em poder. As células crescerão em poder. Os nossos eventos crescerão em poder à medida que nós orarmos e buscarmos o Senhor. Amém? Deus quer derramar o seu Espírito. Nós precisamos pedir que as chuvas dele venham sobre a nossa vida. Amém, amados? Então, Deus valoriza a oração. Vamos orar. Vamos lá. Sexto, Deus valoriza o crescimento. Olha para quem está do seu lado e veja se essa pessoa cresceu bastante. Dá uma olhada aí. Vamos lá. Filipenses 2, 12 e 13. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas em minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês, com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dEle. Amém. Amados, Deus valoriza o crescimento e esse texto foca muito o crescimento pessoal de cada um de nós como cristãos. Né? Eu me lembro que geralmente as pessoas usam isso com criança, né? Aquela medida que você cola na parede, a criança vai crescendo e a gente vai celebrando à medida que ela vai crescendo e alcançando, né, as medidas maiores. Eu acho que a gente precisava ter um treco desse espiritualmente falando. A gente ir lá de vez em quando, dar uma olhadinha como é que está nossa estatura espiritual, porque o desejo de Deus é que nós abandonemos as fraldas. E uma das evidências, obrigado pelo único amém aí que eu ouvi, e a evidência de que Deus deseja que nós abandonemos, ou melhor, a evidência de que nós abandonamos as fraldas é justamente o desejo de envolver-se com liderança, com a obra de Deus, nos responsabilizarmos pela vida de pessoas, colocarmos aquilo que temos a serviço do reino de Deus. Amém, amados? E isso precisa ser um valor cultivado dentro das nossas células. Não é? Principalmente porque a gente precisa gerar liderança. A gente precisa orar ao Senhor para que líderes surjam dentro da igreja. Gente que está disposta, irmãos, a trabalhar de fato e de verdade. Que trabalhadores se levantem.
gente que vai suar, gente que vai tirar tempo para fazer determinada coisa, gente que vai sair dessa prisão chamada conforto, escolhendo servir o Senhor de verdade, levando a sério aquilo que as Escrituras dizem. Nós precisamos orar por isso e incentivar isso na nossa prática do dia a dia. Amém? Que cada pessoa assuma a responsabilidade pessoal de crescer espiritualmente, porque esse é o desejo e a vontade do Senhor para a nossa vida. Deus não quer que a igreja sofra de nanismo espiritual. Todo mundo ainda gateando, todo mundo ainda não conseguindo se mover. O desejo de Deus é que a gente cresça, se responsabilize por pessoas que também crescerão e depois se responsabilizarão por outras. Esse é o desejo e a vontade do Senhor. Amém? Pergunte para o seu irmão, você está buscando crescimento espiritual? Quem aqui está buscando crescimento espiritual, levanta a mão. Baixa. Sinceramente, seja sincero consigo mesmo e com o Senhor, sem se importar com quem está do seu lado. Você está buscando crescimento espiritual, ou você está confortável do jeito que você está e não quer se envolver com nada? Forte isso, não é? Porque às vezes nós levantamos a mão em um embalo, em uma pergunta, e nós não analisamos de fato o nosso coração. Amados, liderança e crescimento sempre vai significar esforço, dor, abrir mão de algumas coisas. Amém? Por exemplo, o meu bebê está crescendo, ele já teve que abrir mão do peito. À medida que o tempo caminhar, ele vai ter que abrir mão da chupeta. Vocês estão entendendo? Tem coisas que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai abrindo mão. Houve um valor que foi perguntado aqui, há 2 semanas atrás, naquelas questões que nós estávamos assinalando e conversando sobre elas, que falava, meu coração é totalmente de Deus, meu coração é meio de Deus, ou meu coração não é de Deus coisa nenhuma. Não era assim, mas era alguma coisa desse tipo aí, que queria dizer um negócio. E às vezes nós não estamos fazendo a leitura certa da nossa vida. Amém? Vamos lá? Quem aqui está de fato buscando crescimento espiritual? Obrigado pela sinceridade. E obrigado pela sinceridade daqueles que não levantaram a mão. Então vamos lá, né? Vamos começar a buscar crescimento espiritual. Então vamos lá, valores que nós já vimos hoje. Palavra, quem aqui está anotando? Por que só essas pessoas estão anotando? Nós estamos comprometidos de fato com a nossa liderança ou não estamos, irmãos? Vamos lá? Palavra, salvação, discipulado, santidade, oração, crescimento, relacionamentos. Romanos capítulo 12, do versículo 9 ao versículo 21. É isso. Quais são os valores da igreja? Depois eu vou perguntar, principalmente para você que não está anotando. Você vai me falar todos de cor. Você tem uma mente maravilhosa. Sua mente é um negócio assim de outro mundo. Vamos lá. Romanos 12, 9 a 21. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Nunca lhes falte o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Tenham a mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem Deus a ira.
pois está escrito: minha é a vingança, eu a retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Ok, Deus valoriza relacionamentos. Irmãos, a gente vê relacionamentos nos nossos dias, ou tempo dedicado ao relacionamento nos nossos dias, como era outrora. Quem lembra daquele tempo, quando as vizinhas colocavam as cadeiras para fora, e a molecada ficava todo correndo na rua? Daí a pouco chegava o menino com aquele dedão vermelho, que ele arrancou o tampão do dedo, né? O outro vinha com o nariz escorrendo, limpava na saia da mãe, né? Quem lembra dessas coisas assim, que aconteciam? Quem é que brincou na rua de golzinho? Como é que chama aquela lá que você... isso aí mesmo, né? Muita gente brincou disso, brincou na rua dessas coisas. Hoje tem isso? Não tem. Hoje, às vezes, não tem relacionamento nem dentro de casa. Porque é difícil, tem famílias que é difícil até comer junto sentado na mesa. Imagina com outras pessoas de fora. Hoje se fala em relacionamentos virtuais. Relacionamento virtual é um tipo de relacionamento um tanto quanto estranho, né? Porque você vê a foto da pessoa que está lá no Facebook, geralmente com uma mudança radical. Não, tem gente que a gente assusta, não é assim? É ou não é assim? É. Eu vi uma foto de uma pessoa, eu tinha deixa para lá. Mas vamos lá, tem hora que você fala, não é a mesma, não é possível que é a mesma pessoa. Então, o relacionamento virtual, geralmente, a coberta não mostra quem de fato nós somos, não é verdade? E por isso, a nossa tolerância para com os outros cada vez é menor. Por quê? Porque não há relacionamentos. Esse contexto de Romanos 12, 9 a 21, tem várias coisas que permeiam relacionamentos. E nós precisamos de relacionamentos genuínos e saudáveis dentro da igreja, irmãos. Eu falei aqui dias atrás, acaba o culto, o que acontece? Se é meio de semana, geralmente nós temos coisas para fazer no dia seguinte, trabalho, escola do filho, alguma coisa assim. A gente faz o quê? Vaza. Vai embora. A vida é tão corrida que a gente já não convida mais alguém para ir comer conosco. A vida é tão corrida que a gente não tem tempo um para o outro. Nós estamos envolvidos com os nossos projetos de vida e não sobra tempo para relacionamento. E nós precisamos ser uma igreja que valoriza relacionamento. Eu disse para a pastora, estava dizendo entre ontem e hoje, conversando com ela, uma coisa que angustia o meu coração. As conferências Papo de Homem em Singularidade é a última vez que elas acontecem coladas. Nós vamos descolá-las. Por quê? Porque nós precisamos cultivar relacionamento. Os homens precisam de um dia, irmãs, onde eles vão vir para a igreja, vão poder passar um tempo grande aqui, conversando, falando uns com os outros. As irmãs precisam desse tempo também, irmãos. Amém? E nós vamos trabalhar dessa forma a partir do ano de 2020. Nós precisamos valorizar relacionamentos. Em todo tempo amo o amigo, na angústia nasce o irmão. Não é isso que diz o texto bíblico? Nós precisamos disso no nosso meio. Nós precisamos valorizar essas coisas, amém? Valorizar os relacionamentos. Vamos lá, um outro valor aqui, o 8º valor. Deus valoriza a ministração no corpo. Romanos 12, 4 a 8. Irmão. Às vezes ia tocar um hino, né? A gente não sabe. Hoje em dia tem muito remix, essas coisas, né? Às vezes ia começar Galileu. Aproveitar o Galileu, que hoje foi o irmão que ministrou, né? O Gustavo. Então, vamos lá. Deus valoriza a ministração no corpo. Romanos 12, 4 a 8.
Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Amém. Qual é o teu dom? Pergunta para quem está do seu lado aí. Qual é o teu dom? Qual que é o teu? Ou quais são os seus dons? Ah, pastor, eu tenho o dom do canto. Eu gosto de ficar no canto, ninguém me enche. Ninguém fala nada para mim. Ou então eu tenho o dom da língua. Eu falo que é um negócio... Qual é o teu dom? Qual é o teu lugar no corpo de Cristo? O fato é que todos nós temos dons, e cada dom, irmãos, é valioso no corpo de Cristo. Uns ministram os outros, esse é o desejo de Deus. Então eu preciso descobrir para o que é que Deus me fez e me envolver com aquilo. Amém, queridos? Orar, tem gente que fala, eu não tenho dom nenhum, não existe isso. Você tem. E deixa eu falar um negócio para você, irmão, sem medo de ser feliz aqui nessa noite, olhando para você. Geralmente, aqueles que trabalham, que assumem a missão, que se levantam para fazer a obra de Deus, não são aqueles que têm muitos dons. São aqueles que entenderam e têm o coração voltado para o Senhor e estão de fato envolvidos e trabalhando. Amém? Às vezes a gente tem crise. Ah, eu não canto igual a Kelly canta. E às vezes a pessoa está querendo forçar, né? Canta igual uma cigarra e está querendo de todo o ministério de louvor. O ministério... Você não canta, querido. Você tem que ver o que é que Deus fez você para fazer e se envolver com isso. Amém? Obrigado pelo amém também que saiu aí no meio. Acho que foi outra pessoa pela voz. Então você precisa entender isso e se envolver com aquilo que é a tua forma, para aquilo que o Senhor te fez. Amém? Pergunta aí para a pessoa que está do seu lado, qual é o teu dom? Ou quais são teus dons? Vamos lá? Para a gente caminhar para o final aqui. Deus valoriza o pobre, a viúva e o estrangeiro. Mateus 25, 34 a 40. Deus valoriza o pobre, a viúva e o estrangeiro. Mateus 25, 34 a 40. Isso aqui não tem a ver com marxismo, com comunismo, isso aqui tem a ver com Bíblia. Amém, queridos? Então vamos lá, Mateus 25, 34 a 40. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou quando te vimos com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Amém. Amados, uma igreja cristã precisa atentar, faltou o órfão aí também nessa lista aqui que está o pobre, a viúva e o estrangeiro. O órfão também precisa ser assistido pela igreja. E nós precisamos ter valores que nos fazem nos inclinar para essas pessoas.
Mensalmente a igreja distribui uma quantia de cestas básicas para ajudar pessoas que são pessoas menos favorecidas. Há uma ajuda, não muito grande, mas há uma ajuda da igreja para órfãos que estão num país distante da gente aqui, em Mianmar. Recentemente nós separamos um determinado valor que foi somado durante o ano, eu não me lembro que ano que foi, a gente somou e disse assim, nós vamos enviar essa porcentagem para um orfanato, nós escolhemos um orfanato para estar enviando. Então, são coisas que a igreja tem feito e nós precisamos também individualmente fazer alguma coisa. Amém, irmãos? Olhar alguém que precisa, que nós podemos ajudar e ir de encontro a essa pessoa, porque isso faz com que a graça do Senhor seja liberada sobre a nossa vida e isso agrada o Senhor. Nós todos que estamos aqui, ou quase todos que estamos aqui, temos mais do que nós precisamos. É ou não é verdade? Amém? Talvez algumas irmãs ainda tenham a crise de abrir lá o guarda-roupa e ver que tem só 12, 24 pares de sapatos. Alguém diz, quem dera, né? Alguém deve ter falado em nome, mas o fato é que nós temos mais do que nós precisamos. E nós precisamos utilizar esse recurso excedente que o Senhor tem nos dado para abençoar a vida de outras pessoas também. Amém, queridos? Vermos gente que de fato está precisando e investir na vida dessas pessoas. Pastor, eu já ajudei gente, depois aconteceu isso. Todos nós temos essas histórias, irmãos. Todos nós temos. Todos nós temos. Eu me lembro de um cara que pegava a cesta básica da igreja, onde o cidadão falava comigo, uma beleza, quando eu vinha pegar a cesta básica. Aí um dia eu estou lá no cartório, chega ali distribuindo aqueles negocinho, falando que era mudo, que não falava. Irmão, eu peguei aquele negócio, olhei para o cara assim, eu ia levantar, minha esposa pegou e... Esposa é uma benção, né, irmãos? Ela pegou e me puxou, porque eu ia ter uma conversa com ele, com o mudo, eu ia ter uma conversa com o mudo. Então, todos nós, olha aqui para mim, todos nós temos histórias assim para contar. Amém? Só que nós não podemos fazer com que essas histórias nos paralisem. A gente que precisa, e Deus quer contar conosco para que nós abençoemos a vida dessas pessoas. Amém? Já aconteceu, irmãos. Eu lembro de um bairro que nós tínhamos um trabalho, aqui em Araçatuba, alguns anos atrás. E, irmãos, a gente ajudava as pessoas lá e tudo mais. Um dia a pessoa liga para cá, manda um gás aqui que o gás acabou. Essas coisas a gente encontra, existe isso. Mas essas coisas não podem nos paralisar e nos fazer parar. Amém? Deus deseja que a gente abençoe o órfão, a viúva, o pobre e o estrangeiro. E os estrangeiros estão se tornando, na nossa nação, um desafio e uma oportunidade. Há uma migração de pessoas para a nossa nação. Tem o povo venezuelano que atravessou a fronteira e veio viver aqui. Né? Há muita gente de países árabes vindo para o Brasil, refugiados chegando no Brasil, e são desafios que nós temos de ir até as pessoas para fazer delas discípulos de Jesus Cristo. Amém, queridos? E último, Deus valoriza a misericórdia. Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, versículo 7. Mateus 5, 7. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não é isso que diz o texto? Quem aqui quer misericórdia? Quem aqui quer misericórdia? Amém. Se você quer misericórdia, você tem que fazer o quê? Ser misericordioso. E a igreja precisa ser um lugar onde a misericórdia é abundante. A pessoa errou, está voltando arrependida, ela é acolhida, ela é ministrada. E a gente ministra com a graça do Senhor sobre a vida dela e a abençoa. Amém, queridos? Igreja precisa ser esse lugar de graça e de misericórdia para aqueles que estão chegando. Amém? Eu sinto que, por conta da mídia,
principalmente por conta a mídia difunde muito isso, que é um discurso de pessoas com determinadas ideologias, nos consideram como homofóbicos, não é verdade? Nós deveríamos ser um lugar de portas abertas para que o homossexual possa passar por aquela porta e ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo de fato, de verdade, e encontrar misericórdia aqui nesse lugar. A minha esposa conta, antes de se converter, tinha algumas amizades, e ela conta de logo no início da fé levaram um homossexual para a igreja, e os irmãos da igreja ficarem trocando bilhetinhos falando a respeito daquele homossexual que entrou dentro da igreja. Né? Infelizmente, esse tipo de coisa existe. Né? Se entrasse um aqui, ou melhor, se entrasse 3 aqui num culto, vestido de mulher, o que nós faríamos? Como nós os receberíamos? Será que nós olharíamos e ficaríamos só pensando naquilo que, de repente, eles poderiam provocar aqui dentro do culto? Ou será que nós teríamos que ir até eles, conversar com eles e demonstrar misericórdia? Porque quem transforma é o Espírito Santo, não é imposição de igreja. Quem transforma é o Espírito Santo, não é imposição de igreja. E nós temos tempos em que nós vamos experimentar coisas diferentes, irmãos. Nós vamos lidar com desafios que a igreja não viveu até aqui. E nós vamos precisar estar abertos para isso. Amém? Abertos, tendo um coração disposto a ouvir Deus e termos de Deus estratégia para lidar com situações diferentes. Amém? Então, misericórdia é um valor que nós precisamos ter aqui na igreja, porque Deus a valoriza. Então, vamos falar todos os valores, principalmente aqueles que não anotaram agora. Vão repetir todos os valores, um após o outro para mim. Vamos lá. Vamos lá, todo mundo junto, irmãos. Palavra, salvação, discipulado, santidade, oração, crescimento, relacionamentos, ministração no corpo, pobre, órfão, viúvo e estrangeiro e misericórdia, são valores que nós precisamos valorizar. Amém? Valores que precisam valorizar. Fica de pé em nome de Jesus, por favor. Sendo muito franco nessa noite, querido, eu queria que o Gui ou o Pedro colocasse lá alguma canção de fundo. Isso não é para sensibilizar você, não é nada disso. Né? Às vezes a gente vê gente na internet falando umas coisas assim que só a graça de Jesus. Qual é o problema ter um louvor de fundo para orar? Qual é o problema ter um louvor de fundo? Eu acho que tem coisa que a gente tem que se importar mais, né, do que com outras. Misericórdia, misericredo, né? E eu queria que você pensasse nesses valores que nós falamos aqui, meu querido. E que você, de repente, pensasse onde é que Deus pegou você hoje, nessa noite. Aqui, obviamente, eu estou usando uma linguagem para você entender o que eu quero dizer. Né? Onde é que Deus pegou você? Quais são os valores que você precisa melhorar? Quais são os valores que eu preciso melhorar como pastor dessa igreja? E, intencionalmente, falar para a igreja a respeito dele, para que, de fato, a igreja valorize essas coisas. Eu acho que a gente pode ter um tempo, alguns minutos nessa noite, para pensar a respeito disso. Amém? Então eu queria que você que é homem procurasse um outro homem, você que é mulher procurasse uma outra mulher, e você conversasse, abrindo o coração, dizendo, olha, esse valor aqui, ou esses valores aqui, são valores que eu entendo que eu preciso crescer de fato, de verdade. Vamos lá? Mova-se, querido. Mova-se. Não vale ser com o pai, tá? Por favor, vai, com a mãe. E vai, gente. Pode ser da mesma célula, mas não pode ser parente. Gente, espera um pouquinho. Se você levantar muito a voz, o pessoal não vai conseguir conversar um com o outro. Então conversa aí com essa pessoa. Ok? Num tom de voz que seja possível ouvir.